Olá pessoal, módulo 2 de Química. Vamos começar mais uma aula hoje, dando continuidade, só continuidade nas atividades sobre eletrólise, aqueles aspectos quantitativos, a estequiometria da eletrólise. Vamos fazer mais 2 exercícios para a gente melhorar, aperfeiçoar mais o nosso conhecimento. É através da prática que a gente vai conseguir melhorar nosso conhecimento. Lembrando que nos exercícios que envolvem a estequiometria da eletrólise, ou, como nós falamos, aspectos quantitativos, nós temos que ter em mente dois pontos de partida que vão se encontrar sempre. A equação da carga, que é igual a I da corrente, vezes o ΔT, que é o tempo em segundos. E essa carga vai entrar em comparação com a estequiometria, com a equação química balanceada envolvendo os elétrons, que vai me dar uma carga, e uma massa ou um volume, conforme nós vamos ver. Mas vamos iniciar isso tudo. Bom, eletrólise e exercício. Nosso primeiro momento vai ser esse exercício número 1, que diz qual a massa de alumínio metálico é obtida em processo eletrolítico quando circula uma corrente de 30 amperes durante 25 minutos no cátodo. Não precisa nem botar cátodo, porque se é metal, teria que ser cátodo, de uma cuba eletrolítica. Dados: peso atômico do alumínio, 27. E um Faraday, que é um mol de elétron, 96.500 coulomb de carga. Muito bem. Lembrando que o alumínio é Al, massa dele atômica ou peso atômico é 27. Então, quando eu tiver 1 mol de alumínio, eu vou ter 27 gramas. Importante essas relações. Muito bem. Lembrando que o alumínio, enquanto íon, ele tem carga mais 3. Então, ele vai pedir 3 mols de elétrons. Vamos dar continuidade. Lembrando que eu falei logo no início. Eu tenho que juntar duas ideias que sempre vão estar juntas. Carga, que é Q igual a I vezes o T, ou ΔT, e a equação química balanceada para relacionar os mols de elétrons com a massa ou com o volume. Vamos adiante. Bom, primeiro, solução, cálculo da carga do cátodo, ou seja, que como eu disse, é I ΔT. Q igual ao I, o I é 30, foi dado aqui, ó, 30. E o ΔT é 25 minutos, mas eu não posso trabalhar em minutos. Tem que trabalhar em segundos, então já multipliquei por 60. 30 vezes 25 vezes 60 me deu 45.000 coulomb de carga. O que quer dizer isso? Que 30 amperes atuando durante 25 minutos resulta numa carga de 45.000 coulomb. É essa a ideia. Muito bem. Adiante. Agora, provavelmente, a equação. A equação do alumínio. Ó. O alumínio é 3 positivo, o íon alumínio, ou melhor, cátion, né? Porque o íon pode ser ânion ou cátion. Como é alumínio e metal, é 3 positivo. Cada alumínio que é 3 positivo pede 3 elétrons. Então, 1 mol de alumínio positivo, cátion alumínio, 3 mais, pede 3 mols de elétrons, para dar 1 mol de alumínio sólido. 3 mols de elétrons é 3 vezes o mol, que é 96.500, que é um Faraday. Está aqui, ó. 3 mols de elétrons formam 1 mol de alumínio. Ó. 3 mols de elétrons me produzem 1 mol de alumínio sólido. E essa ideia aqui, está aqui em preto, resultante aqui da equação, é transformado numa linha de regra de 3. Ó. 3 vezes o mol de elétron. Quanto que é o mol de elétron? É 96.500. 3 mols de elétrons formam 1 mol de alumínio, que é 27 gramas. 3 mols de elétron é 3 vezes 96.500 coulomb, me dá 27 gramas. Mas eu não tenho isso, eu tenho 45.000, que foi dado pelo Q. 45.000. Se 3 mols me dão 27 gramas, 45.000 coulomb vão me dar X. Que aí vou obter o seguinte, X igual a 45.000 vezes o 27
dividido pelo 3 vezes 96.500. Feito as contas, salvo erro ou omissão, pode ter havido erro de conta, mas não acredito, X igual a 4,2 gramas de alumínio. Ou seja, se durante 25 minutos atuar uma carga de 30 amperes, ou seja, com esses dados de tempo e de corrente, eu só vou obter 4,2 gramas de alumínio. Ok? Vamos ao outro exemplo. Determine o volume do gás hidrogênio. Agora é volume, hein? Não é mais massa. Nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, que é obtido no cátodo de uma cuba eletrolítica, quando se faz passar uma corrente de 40 amperes durante 0,6 horas. Agora não é minuto, é hora. Bom, se fosse minuto, eu multiplicava por 60. Como é hora, eu multiplico por 3.600. Cada hora são 3.600. Então, 0,6 horas vezes 3.600 segundos vai me dar o tempo em segundos. Ok? Outro detalhe, como eu estou pedindo o volume do gás, porque para gás é interessante volume. Volume de gás na CNTP. Qualquer gás na CNTP é considerado o volume de 1 mol como 22,4 litros. Qualquer gás na CNTP tem volume 22,4 litros. É chamado volume molar para gás, e aí como gás ideal. Condição ideal dele é 22,4 litros. Nós estamos trabalhando com gás como ideal e não como real, senão seria outra realidade. Mas como ideal, está razoável. E aí, 1 mol de gás, qualquer que seja ele, gás hidrogênio, gás hélio, gás cloro, 1 mol tem 22,4 litros na CNTP. Se forem 2, multiplico por 2. Se for 10, multiplico por 10. Se for 15 mols, multiplico por 15. Se for meio mol, multiplico por 0,5 ou divido por 2. Mas de qualquer maneira, como padrão, 1 mol de qualquer gás na CNTP tem volume de 22,4 litros. Não é massa, hein? Se fosse gás hidrogênio em massa, daria 2 gramas. Eu estou falando aqui em volume. E volume de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros para 1 mol, qualquer que seja o gás. Adiante. Bom, primeiro, nesse caso devemos calcular o volume, não a massa, tá vendo? Para isso, basta lembrar que 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros na CNTP, condições normais, temperatura e pressão, considerando o gás como ideal. Carga. Aí, vou voltar à ideia de carga para associar a equação. A carga é Q igual a I delta T. Q é igual ao I que foi dado, que é 40 amperes. E o tempo é 0,6 horas. Olha, foi dado aqui, 0,6 horas. Só que eu tenho que tomar o cuidado de passar essas 0,6 horas para segundo. Como? Multiplicando por 3.600. Então, 40, que é a corrente em amperes, vezes o tempo, que agora passando para segundo, feitas as contas, deu 86.400 coulomb. Então, uma corrente de 40 amperes atuando durante 0,6 horas me dá 86.400 coulomb. Adiante. A equação química. 2 íons H+, mais 2 elétrons, me dá H2 gás. Esse tipo de equação nós já trabalhamos na eletrólise em meio aquoso em aulas anteriores. É padrão essa equação. O que eu tenho? 2 mols de elétrons me dá 1 mol de hidrogênio gás. Ou seja, 2 mols de elétron me dá 1 mol de gás, ou seja, me dá 22,4 litros. Olha lá, 2 mols de quem? Do elétron. 2 mols de elétron me dá 1 mol do gás, que é 22,4 litros. Quanto que é 2 mols de elétrons? E quanto que é 1 mol de gás? Já está aqui, 22,4 litros. Eu estou reforçando. 2 mols de elétrons, quando eu falo elétron, eu tenho que passar para carga. Então, 2 vezes a carga padrão, que é 1 Faraday. Então, 96.500 coulomb. 2 vezes o Faraday, que é 96.500, são 2 mols de elétron, que me
produz o volume de 22,4 litros, 1 mol de qualquer gás na SNTP. E aí a carga? A carga não é 86.400 coulomb? A carga é 86.000. Se essa quantidade de coulomb, 2 vezes 96.500 coulomb, me dá 22,4 litros, a carga que eu tenho com os dados do problema, que é 86.400 coulomb, vai me dar X. Qual é o valor de X? Feitas as contas, ó, 86.400 vezes 22,4, dividido por 2 vezes 96.500, conforme está indicado aqui. É continha matemática. Isso vai me dar o quê? Um volume de 10,02 litros de gás hidrogênio na SNTP, ok? Então isso é o segundo exercício que nós queríamos trabalhar. Trabalhamos um exercício envolvendo massa, o exercício anterior, que serviu de revisão para a aula da semana passada. E nessa nós estamos avançando um pouquinho, trabalhando volume. Vamos adiante. Ó, 10 litros de cloro gasoso, aí foi dado volume. Litro é volume, não é massa. Não dei 10 gramas, 10 quilos, dei litro, tem volume. Qual o volume do cloro, do Cl2? 10 litros. São produzidos quando uma corrente elétrica desconhecida, Y, eu não sei a corrente. 1 ampere, 2 amperes, 30 amperes, 500 amperes, eu não sei. Atravessa o ânodo de uma cuba eletrolítica durante um tempo aqui, ó, 45 minutos. Quantos amperes apresenta essa corrente? Que é o valor de Y. Ok? Voltando à mesma ideia. Vamos primeiro trabalhar o quê? Ó, solução. Q, carga Q. Q igual a I delta T. Q é o I. Quanto que é o I? O I ele diz que é a corrente desconhecida Y. O I, que é a corrente desconhecida, é Y. E o delta T é 45 minutos. Vezes 60, porque eu estou passando para segundos. Feitas as contas, o Q deu 2.700Y. Eu não tenho como calcular o Q, porque eu não tenho Y. Se eu soubesse quanto valia o Y, acabou o problema. Então eu tenho que dar um jeito de descobrir o Q pela equação química, e a partir da equação química eu achar o Q, trazer nessa equação em amarelo e descobrir o Y. Então agora vem o segundo momento. Primeiro momento é o da carga Q, Q igual a I delta T. Ficou assim, já que eu não tenho Y. Agora vamos para o segundo momento, que é a equação química. A equação química diz que 2 cloro menos me dá 1 cloro gasoso com 2 elétrons. Claro, 2 cloro, cada cloro é menos, então fica 2 cargas negativas. Total de cargas aqui é 2 negativa, total de carga negativa é 2. Quanto que eu tenho? 1 mol de cloro gás e 2 mols de elétron. Claro, 1 mol de cloro gás vai dar 22,4 litros. E 2 mols de elétron vai dar 2 vezes 96.500. Olha lá, 1 mol, que é 22,4 litros, 2 Faraday. Lembrando que 1 Faraday é 96.500 coulomb. Então depois eu vou substituir o Faraday por 96.500 e tirar o mol, fica 22,4. Vamos adiante. Olha lá. O que eu tenho? 10 litros, porque foi dado no exercício. 10 litros. Eu não tenho 22,4. Eu tenho 10 litros. Se 1 mol é 22,4 litros, são 2 Faraday, 10 litros vai me dar X. E aí, feito as contas, substituindo Faraday por 96.500, ó, 96.500, ou seja, 2 vezes 96.500 dá isso aqui, ó, esse valor aqui, ó, tá certo? Vezes 10, já fiz a conta toda, ok? Ó, 1, 2, 3, 1.930.000. E vou dividir por 22,4. Isso feito aqui me deu 86.161 coulombs, ok? Muito bem, mas ainda não é o Y, que é a corrente. Eu achei a carga. X é a carga, Q, tá? Olha lá. Q é 2.700Y, tá aqui pelo que nós tínhamos no enunciado. E eu sei que a carga para me dar 10 litros é 86.161. Então, Q, que é isso, tem que dar 86.161 coulomb, que é a carga dos 10 litros do problema. Então, agora com 2.700Y igual a 86.161. E aí,
Y vai ser 86.161 dividido por 2.700, o que resulta em 31,91 amperes, quase 32 amperes, que é o Y, ou seja, a carga que eu estou calculando. Recapitulando, com os dados do problema, eu tenho o volume, eu tenho o tempo, mas não tenho a corrente. Foi pedida a corrente. Usa a equação da carga. E vou achar que a carga, que ainda não vai ficar conhecida, 2.700Y. Na hora que eu souber a carga, eu tiro o Y. Como é que eu vou descobrir a carga para determinar o Y do problema? Vou na equação. 1 mol de cloro gasoso, 2 mols de elétron. Como eu tenho 10 litros, qual vai ser a carga? E com essa carga descobrir a amperagem, a corrente. Feitas as contas, o X deu 86.161, que eu tenho que igualar com a equação da carga. Se a carga é isso, e a carga deu 86.161, isolo o Y, divido o 86.161 por 2.700 e vou determinar que deu 31,91 amperes, que é o Y, é a carga, né, a corrente desconhecida do exercício. Com isso, nós vimos um exercício envolvendo massa, um exercício seguinte, o exercício 2, determinando, calculando, trabalhando volume, e esse terceiro, que trabalha também volume, mas não mais para se determinar o volume, que nem foi no anterior, mas para se determinar a corrente a partir da carga e a partir da equação química, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que isso tenha ajudado a avançar um pouquinho mais nos nossos conteúdos, ok? Então, nós vamos despedindo aqui, até a próxima aula. Façam um contato, usem o Zap, usem o privado, falem comigo, mandem mensagem, eu estou à disposição. Até a próxima.